dia, estamos aqui em mais uma edição do MTA Cast, hoje com o tema Carreira versus Maternidade, os desafios de uma profissão historicamente invisível. Eu conto aqui com duas convidadas, a Daniele Arcoverde. Vou fazer um breve resumo aqui da Dani. A Dani, inicialmente, ela é minha amiga, na verdade, é uma irmã para mim. Nós somos amigas há mais de 10 anos. A Dani é técnica em enfermagem. Posteriormente, ela se especializou na área de maquiagem, designer de sobrancelhas, essa área de estética. E na segunda gravidez da Dani, desculpa até adentrar a intimidade, mas logo que ela voltou ao mercado de trabalho numa clínica de estética, ela descobriu que estava grávida do Heitor. E a partir de então, ela decidiu cuidar da casa, dos meninos e, digamos, administradora do lar, né? Que é um papel excelente, um papel assim importantíssimo. E, enfim, hoje a Dani, ela se aventura, assim, se reinventou, se aventurando na parte do mundo virtual. Ela é digital influencer, iniciante. E ela dá dicas sobre mesa posta, decoração e conta também um pouquinho do dia a dia, dos desafios da mulher, da mãe, né? E ajuda aí na educação dos filhos juntamente com o marido dela também, que é um grande amigo meu. A Camila Moraes, nossa coordenadora na área de direito tributário, uma pessoa que eu conheço há muito e pouco tempo. Já conhecia de vista, a gente estreitou um pouco os laços há pouco tempo, mas é uma pessoa que eu admiro muito, sempre admirei muito. Ela é mãe do Tomás e do Gabriel, de 4 anos, são gêmeos. Foi escolhida pelo ranking da Análise Editorial, Análise Advocacia Mulher, em 2021, como uma das advogadas mais admiradas do país, nas especialidades. Advogada mais admirada em tributário, entre os escritórios abrangentes, 3º lugar. Advogada mais admirada em Minas Gerais, entre os escritórios abrangentes, também em 3º lugar. E advogada mais admirada no setor econômico de construção e engenharia, em 4º lugar. E, além de tudo, também administra um lar. Sim. Então, acho que é a que me dá mais trabalho essa tarefa aí. O resto... Então, enfim... Obrigada, a admiração é mútua, viu, Lívia? É muita admiração mesmo. É questão de você ter, na verdade, um norte, né, dentro do escritório, com tantas mulheres incríveis aqui, e a gente... né, olhar para uma e falar assim, poxa, que exemplo. O nosso comitê, né, o Diversifica, é um comitê de responsabilidade social, ele foi criado exatamente com a intenção da gente integrar, né, mais todos os profissionais aqui do escritório, porque eu acredito que, além de tudo, nós somos advogados, nisso a gente está no mesmo grupo, a gente está no mesmo barco, porém, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua dor, cada um passa por um processo diferente no mercado de trabalho. Então, a gente vai tentar realmente entender os porquês de cada um, os poréns de cada pessoa, de cada grupo, para poder, enfim, criar um ambiente mais, como é que eu falo? Diversificado, um ambiente mais integralizado. Mas aí vamos começar, então, esse bate-papo. Eu queria que cada uma contasse para a gente sobre esses desafios, né, que vocês enfrentam no dia a dia. A gente pode começar pela Dani e a gente passa para a Camila. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Me senti muito feliz e honrada por estar aqui participando desse comitê junto com vocês. E eu sou Dani Arcoverde, né? Até é difícil um pouco às vezes falar Daniele, porque todo mundo me chama de Dani. Tenho 34 anos, sou mãe do Matheus, de 6 anos, e do Heitor, que vai fazer 2 anos agora em novembro. Esposa do Alexandre, há 10 anos, né? Que nós vamos fazer também aniversário de casamento agora em dezembro. E, assim, eu me formei... Sou de Barbacena, né? Me formei lá como técnico em enfermagem. Vim para cá, para Belo Horizonte, para poder fazer o curso de instrumentação cirúrgica. E acabou que, do meio do curso em diante, a vida foi mudando. Eu casei. Logo que eu casei, eu comecei a fazer um curso de maquiagem profissional,
porque eu sempre gostei muito de maquiagem. A Lília sabe, ela falou, a gente morou juntas. E todo dia de manhã era aquele negócio de maquiar, né? Era uma briga no espelho A quando briga eu no ia pra espelho, balada. dividindo o espelho. Não, e eu sempre fui amiga da balada. Então era assim, a Dani mais tranquilinha e tal. E eu fazia ela me maquiar pra sair, óbvio. E aí, como todo mundo falava, né, que eu tinha jeito, né, para fazer maquiagem, que eu gostava muito, me incentivaram a fazer o curso. E eu finalizei o curso já me tornando instrutora de maquiagem profissional no lugar onde eu formei. Então, por lá eu fiquei quase 4 anos, que foi quando eu engravidei do Matheus. A minha primeira gravidez foi o Matheus. E com a licença maternidade, eu optei por dar ali uma pausa na minha profissão e cuidar por um período. A minha expectativa era ficar assim 2 anos por conta da maternidade. E depois que o Matheus entrasse ali na escolinha, eu voltasse para o mercado de trabalho. Voltei, porém de uma forma um pouco mais diferente. Eu voltei sendo autônomo. E aí, nessas de faz maquiagem aqui, faz maquiagem ali, fiz um curso de especialização em micropigmentação de sobrancelhas e acabei me tornando instrutora de micro, também em uma escola bem legal aqui em BH. E, além disso, também acabei me tornando assistente, né, de uma outra micropigmentadora aqui de BH, nos cursos dela. E aí, nessa, veio a oportunidade de voltar totalmente para o mercado de trabalho, nessa área de estética, que é a área, né, que eu me encontrava, que eu gostava, e gosto até hoje, mas era a área que eu me encontrava naquele momento. E com 15 dias que eu estava totalmente, entre aspas, dentro do mercado profissional novamente, eu descobri a gravidez do segundo filho. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu sentei, conversei com meu marido e falei, olha, eu acho que não seria justo com o segundo filho eu deixar, né, de viver aquilo, tudo que eu vivi com o Matheus, e deixar o Heitor em escola, em creches. E, assim, foi a melhor opção que eu tive, a melhor escolha, né, e a opção que nós tivemos naquele momento de largar novamente a área profissional e me dedicar novamente à maternidade. Só que dessa vez sem um tempo, né, um prazo assim de voltar, como da primeira vez que eu coloquei 2 anos e não foi. E aí, depois a gente conversa um pouquinho mais, deixa a Camila se apresentar, porque senão eu vou ficar só falando. Ótimo, Dani. Bom, a maioria das pessoas já me conhecem, né? Eu sou aqui coordenadora da equipe tributária e da equipe de privacidade e proteção de dados. Eu entrei no escritório super nova, como trainee, em 2004, então tem bastante tempo. E eu sempre fui muito planejada. Eu sempre fui a rainha do Excel, do planejamento. Então, eu planejei a minha maternidade, né? Eu me casei em 2014 e eu adiei a maternidade, porque não só para me dedicar ao profissional, mas porque também a gente tem uma autonomia maior, né? Então, assim, a gente tinha, além da minha vida profissional, eu tinha uma vida social, eu gostava de viajar, então eu decidi que eu engravidaria com 35 anos, que é aquele limite meio que fisiológico, né, da mulher, que é cruel também, né? Mas a gente sempre acredita que perto dessa idade, fisiologicamente, diminuem as chances da gente ser mãe. Então, eu planejei, falei com meu marido e ele falou, isso aí você que decide, né? Eu não tenho nem como opinar, porque só você é capaz de gerar uma vida, então tá combinado. E aí, com 35 anos, eu fui
eu acho que eu tinha acabado de fazer 30 ou não tinha feito 35 ainda. Eu fui à minha ginecologista e falei, eu tô querendo engravidar ano que vem e tal. Ela falou, não, então se você tá querendo engravidar ano que vem, você já se programa desde já para isso, né? Você já deixa de usar anticoncepcional e tudo, porque a gente nunca sabe, né, quando que vem. Pode ser rápido, mas pode demorar. E aí, eu tive uma sorte grande, que nem todas as mulheres têm, né? Várias têm que recorrer à fertilização nessa idade. Eu tive a sorte de engravidar muito rápido. E aí, com um mês, eu descobri que eu estava grávida, depois de ter planejado. E aí foi ótimo, foi uma festa. Mas eu tive uma notícia que foi uma benção, mas que na época me assustou um pouco, que foi a gravidez gemelar. Né? E também eu via saber, depois, nessa época, que eu também não sabia, não conhecia muito desse assunto, mas eu descobri que a partir dos 35 anos, você também tem a chance de ovular mais de uma vez. E foi o meu caso, porque eu tive uma gravidez de bivitelinos, né? Então, realmente foi esse o caso. E aí foi uma reviravolta, né? Porque eu queria ser mãe, mas não estava nos planos o fato de eu ser mãe de gêmeos. E aí a maternidade já vem para mostrar que a gente pode ser planejada, mas a gente não manda em nada, né? A gente não está no controle de nada. Então, já começou aí. Eu acho que Deus já mandou os meninos para mim para falar, olha, não é bem assim como você viveu sua vida inteira, né? O script não é só seu. E aí... eu tenho uma característica muito pessoal, que eu sou bastante controladora, perfeccionista. Eu quis ser muito boa mãe desde o início. Então, eu enfrentei muito julgamento próprio, sabe? Não alheio. Eu, o tempo inteiro, estava buscando a amamentação mais perfeita. E isso drena a nossa energia demais, né? Porque a maternidade, ela pode ser pesada ou ela pode ser leve. E eu acho que os primeiros meses, para mim, foram mais difíceis, porque além de serem dois e muitas demandas conjuntas, eu me impunha esse tanto de regra. Que hoje, se eu tivesse outro filho, que não está nos planos mesmo, a gente não vai ter, eu acho que eu teria levado com mais leveza, sem me cobrar tanto, sabe? Então, eu acho que... Por cerca de 2 anos, os meninos têm 4 agora, eu acho que eu fui uma mãe muito... Eu sofri uma autocobrança muito grande, entendeu? E aí hoje não, hoje eu já consigo equilibrar esses papéis, mas entregando para eles um tempo de muita qualidade, sabe? Quando eu tô com eles, eu tô assim 100% com eles e evito realmente ficar com o celular e responder e-mail quando eu tô com eles, porque eu também me impus uma rotina assim, de almoçar em casa, sabe? Eu tenho esse privilégio de conseguir almoçar em casa, que também nem todas as mães que trabalham conseguem. Então, quando eu tô com eles, eu tô com eles. E eu acho que isso é muito mais relevante do que aquela busca louca que eu ficava de estar mais tempo com eles, né? Então, isso já não era possível, né? Eu não posso, por exemplo, estar na natação com eles, que é algo que eu também me martirizava, por isso não estou acompanhando a evolução deles na natação. E na verdade, assim, de vez em quando eu até, na hora que eu deixo eles, hoje, por exemplo, eu já os deixei na natação, hoje eu já fiz supermercado, já fiz meu pilates, já fiz supermercado e já deixei eles na natação e cheguei aqui 9 horas. Então, assim... eu até hoje, de vez em quando, eu fico um pouquinho para ver o início e vou embora. Mas eu acho que o mais importante é, quando eu estou com eles, a gente ter uma troca muito grande. Né? Não adianta nada aquele tempo de 24 horas com seu filho, se esse tempo não é bem aproveitado. Né? Então, eu acho que, para mim, foi um processo um pouco mais difícil do que poderia ter sido, principalmente no início, mas hoje, com essa experiência relativamente pequena de 7 anos, mas uma experiência intensa, eu posso dizer que eu aprendi a dosar, a equilibrar esses papéis todos. Entendi. Até para ilustrar também o que a gente acabou de falar, eu fiz uma pesquisa, eu e a Mari, a Mariana Portugal, ela participa comigo dessa produção também. Verifica-se o crescimento da proporção de mulheres que tiveram filhos após os 30 anos. Dados das estatísticas do Registro Civil, divulgados pelo IBGE, revelam que nos últimos 10 anos, o aumento na faixa etária, que vai dos 35 aos 39 anos,
foi de 63%, enquanto a taxa de nascimento entre mães com até 25 anos caiu para 23%. E isso também é a questão da mãe que, poxa, eu vou abandonar ou não o mundo corporativo. Hoje eu falo por mim, eu tenho 34 anos, eu fico pensando, gente, se eu tiver filhos, e aí? Eu vou conseguir ser mãe? Será? Eu entrei numa fase workaholic, a Dani me acompanha, eu acredito que ela nunca me viu trabalhando tanto, a questão de não conseguir responder uma mensagem, às vezes, de WhatsApp. E eu me pergunto, eu vejo as minhas amigas mães, eu vejo as profissionais mães aqui também, a gente tem várias profissionais, as que eu trabalho junto, que eu vejo que é a Kênia Caldeira, a Ana Cristina Uchoa, que são mães que se desdobram em 1000. E elas são supervisoras. Sim. E eu olho e falo, será que eu vou ser uma mãe exemplar? Será que eu vou conseguir? Porque para mim é uma função. Eu sou mãe. Tá, mas eu também sou profissional. E aí... Mas sabe o que eu acho, Lília? Eu também pensava assim, inclusive, minha cunhada tem gêmeas, um pouco mais velhas que os meus meninos, e eu olhava para aquela rotina dela, com as duas chorando, e naquela coisa de birra de criança, né? E eu olhava e falava, Deus me livre. Eu falava isso, eu não aguentaria isso, não. E aí veio para mim, né? Então, assim, a gente dá conta. Eu acho que tem uma... É um pouco clichê falar isso, mas eu acho que tem um instinto gigantesco, sabe? Que aflora. E acaba que também fica... cada filho, cada família vai se adaptar a uma coisa. Não é porque, às vezes, você via, né, a sua cunhada ali tendo os filhos dela fazendo birra, que você ficava assim, nossa, eu nunca vou dar conta daquilo, então meus filhos nunca vão fazer birra. Mas quando os seus filhos estão na sua casa e fazem a birra, você sabe lidar com aquela situação. Sim, eu acho que é uma imaturidade mesmo minha da época, e assim, falta de vivência daquilo, sabe? Porque a gente tem que dar conta, né? A gente tem que fazer funcionar quando acontece com a gente. Então, sim, eu acho que nasce a mãe mesmo. Ali nasce a mãe, a tolerância aumenta demais. Sim. Eu acho que uma característica muito, para mim, que foi muito marcante assim, o altruísmo. Você passa a viver por um outro ser humano. Então, você renuncia com muita facilidade, sim, né? Você passa a renunciar com muita facilidade. Então... eu entendo essa sensação que você tem, né? E principalmente por você ser uma profissional muito dedicada, que está ali muito envolvida com aquele seu universo, você não acredita que exista outro além daquele que seja compatível com esse, né? Mas exatamente, a verdade é que a gente consegue, a gente dá conta. Sim, eu vejo pela minha mãe. Minha mãe é contadora. E ela abdicou da vida por completo, a vida profissional. E era engraçado que até quando ela deixava eu e meu irmão com o meu pai, ela não tinha um minuto de sossego. Ela ficava, será que eles já fizeram isso? Não, será que já comeu? Mas será que já foi para a escola? Mas que horas você deixou os meninos lá? Mas você vai buscar que horas? Então ela não conseguia desligar. Sim. Daquilo. Então... mas eu acho que a Dani vai concordar comigo. Eu acho que essa carga mental constante, que é algo invisível, né? Que só quem vive, que sabe, eu acho que isso é o que mais pesa, para ser sincera. Sim. Né? Eu acho que a gente não conseguir desligar dos assuntos relacionados à vida doméstica e à maternidade, eu acho que é o mais complicado, porque eu sou assim. Então, eu estou aqui no escritório e por exemplo, meus meninos estão com muita tosse. Então, eu sei o horário, a dosagem do xarope, então eu estou o tempo inteiro ligada, se meu ajudante deu ou se meu marido deu. E aí a gente assume muito pra gente isso, né? Sim. E eu acho que aí nesse ponto, e só nesse ponto, eu acho que seria legal equilibrar mais os papéis com o nosso marido, ou ajudante, ou alguma rede de apoio. Sim. Porque não é natural ainda, né? Que a gente consiga delegar isso. E deveria ser, né? Eu acho que é um caminho aí que a gente vai percorrer para chegar lá. Nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga que mora lá e ela teve 2 filhas lá. O marido dela foi transferido e tal. E ela falou comigo o seguinte, ela falou, aqui é muito diferente, porque não existe essa constância com que você contrata ajudante, né? Igual era no Brasil, essa facilidade de arrumar babá. Aqui é muito caro, então ninguém tem babá.
E assim, eu não tenho rede de apoio, porque minha família está no Brasil, a família do meu marido também. Então ela falou que aí sim, lá é muito interessante, porque ela participa de vários grupos de mães e nesses grupos de mães tem vários pais. Por quê? Lá é assim, quem tem o melhor salário, quem tem, no momento, uma posição melhor, é o provedor. E a outra pessoa geralmente se dedica mais à família. Então tem muitos pais nessa situação. E pais excelentes, que se desdobram assim como as mães, né? Então isso é muito interessante, é cultural lá que isso aconteça. Aqui a gente ainda não tem, a gente não chegou lá. Mas eu acho que essa carga mental, que é realmente invisível, é o que mais me atormenta. Sim. E qual foi o maior desafio de ser mãe? Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Para mim, o maior desafio foi eu estar sozinha. Quando eu engravidei, principalmente da minha primeira gravidez, eu morava aqui, né, em BH, só eu e meu marido, e os nossos familiares, todos em outras cidades. Então, assim, esse desafio, assim, de você estar ali, só você e seu marido, para mim foi um desafio, assim, muito grande, porque eu era mais nova, né? Então, assim, não tinha experiência. Meus irmãos eram mais velhos também, então não tinha aquele contato com crianças, né? Com bebês. Então, fica todo aquele medo, né? De como que será, né? Então, até mesmo um dos motivos de eu escolher ficar por conta, né, da casa e da maternidade foi esse, porque eu não tinha quem me ajudasse. E outra coisa também, o desafio, assim, da maternidade em si, porque é um universo totalmente diferente. Igual você falou assim, eu acho que eu não vou dar conta, será que eu vou ser uma boa mãe? Nasce um filho, nasce uma mãe. Não tem como. É algo assim espontâneo. Mas até nascer, a gente fica com aqueles medos, todos aqueles medos, né? Os fantasmas, assim, a gente fica com várias inseguranças. Que quando nasce, parece que é natural. Tanto igual o parto, né? É natural nascer ali a mãe que cuida, a mãe que sabe o choro, a mãe que sabe a hora que está com fome, sabe identificar as coisas. Então, assim, os desafios mesmo são esses. As dificuldades que virão, né? O medo das dificuldades que virão. Acho que, assim, no meu caso, sob uma perspectiva mais micro, assim, um ponto de vista menor, foi o desafio de encarar a gravidez gemelar, né? Não a gravidez, mas filhos gêmeos, né? Porque a gravidez até que foi bem tranquila, graças a Deus. Mas eu acho que foi isso, porque fugiu do meu controle que eu digo, do meu planejamento. E aí foi o primeiro contato que eu tive com esse fato de que as coisas fogem ao nosso planejamento, né? A gente não controla tudo. E sob uma perspectiva maior, é exatamente esse equilíbrio de tantos papéis, né? A pluralidade da mulher, assim, a gente conseguiu o equilíbrio entre todos eles. E aí eu acho que depois, né, ao longo desses 4 anos, eu fui aprendendo, continuarei aprendendo até morrer. Mas eu acho que eu consigo hoje me cobrar menos, que eu seja excelente em todos os papéis o tempo todo. Sim. Porque o ser humano, ele tem energia, ele tem uma energia ali, vital, né? Então, assim, se eu passei um tempo da minha vida dormindo bem menos, que foi o meu caso, que um dos meus filhos não dormia nada até 3 anos, foi um horror o sono do Tomás. Então, é claro que o nosso desempenho nas outras atividades, ele é comprometido, né? Então, a gente não tem como exigir excelência em todas as frentes o tempo inteiro. Então, vai ter dia que eu vou chegar em casa bem mais cansada, que eu não vou ter paciência para brincar com os meninos, e vai ter dia também que eu vou chegar aqui cansada por uma noite mal dormida. Então, é ter essa condescendência conosco mesmo, né? E menos cobrança, menos autocobrança. Porque até que julgamento alheio, assim, eu sofri pouco.
tem os pitacos, né? Os pitacos tem o tempo inteiro na maternidade. Até de quem não é mãe. Sim, o tempo inteiro. Vai ter. Eu lembro quando a Dani faz desse jeito? O que você faz Quando a Dani teve o primeiro filho, eu vejo a Dani, assim, nas 2 gravidezes, em 2 momentos. A primeira gravidez da Dani, ela estava extremamente metódica. Ela lia sobre tudo. Eu lembro que comprei um livro para ela, no primeiro filho. E ela estava extremamente metódica. Olha, vocês não tem como visitar antes dos não sei quantos meses, não vou receber visita, não vou... E ela totalmente assim. E teve Gente, a gravidez da Dani até os 8 meses? Ou 7 meses? Que era menina? Era uma menina. 6 meses. E ainda teve a primeira isso. Gravidez, não. Era menina? Os médicos erraram e falaram. Entendi. Em 2 ultrassons. Até o 7º mês? 26 semanas? Nossa, é o quê? Então Quase 6 meses. É. Fizemos o chá da Ana Clara. Fizemos o chá de revelação, o quarto rosa, com lustre, sapatinhos. Eram, acho que. A Ana Clara tinha um guarda-roupa de blogueira. Tinha. Gente. E era o Matheus. Acho que devia ter, sério. Uma amiga minha, ela trabalhava ela era representante da Pimpolho na época. Uhum. E aí ela vendia os monstruários, né? E aí eu comprei sapatinho para Ana Clara de 0 meses, né? Que é a maior bobagem. Que é a maior bobagem que não usa, mas a mãe, né, de menina, quer deixar tudo ali primeira bonitinho, viagem. Até 2 anos. Tinha sapatinho, assim, botinha 27. E aí, de repente, uma pausa aí, né? Como eu descobri que a Ana Clara era o Matheus? Eu fui pedir à médica, né, em um ultrassom, eu falei assim, será que a senhora poderia colocar para mim aquela fotinha, né, da menininha lá com o nome? Ah, sim, como que vai chamar? Ana Clara. Nossa, que lindo nome, tá? Na hora que ela começou a fazer o ultrassom, ela parou. Peraí, você trouxe os outros ultrassons? Eu falei, trouxe. Aí ela pegou, começou a olhar. Mas não tem nenhum ultrassom falando que é menina? Falei, olha só, os médicos não colocaram para mim. Aí ela foi, começou a fazer de novo. Falei, por quê? Tem alguma coisa errada, doutora? Ela não é menina, é menino. Gente, ali pra mim eu já não escutei. Aí o restante do ultrassom eu não escutei mais nada. E aí eu fiquei assim, como é menino? Não tem como ser menino. Eu fiz um chá de revelação, fica passando, né? O que eu vou falar pra minha família? Pras tias que ficaram o tempo todo falando, eu tenho certeza que é menino. E aí foi um baque. Aí eu levei pro meu médico, ele ficou bravo na hora. Como que em pleno 2015 eles me erram o ultrassom? Não, errou vários, né? Porque você descobriu já na gravidez avançada. Sim. Eu fiz o morfológico e a médica falou que era menina. Entra a questão da organização também, tá vendo, Camila? A Dani estava completamente organizada a gestação inteira. Eu também estava. O Alexandre, marido dela, ele é muito engraçado, que por mim, eu acho que eles fizeram até cálculo de fralda. Sem brincadeira. Porque não tinha lógica. Eu fiz. Fizeram. Pra chegar eu também fiz até 2 anos e deu certinho. E os dois lá, aquele assim... caderninho de amamentação. Sim. Aí, com 29 semanas, eu fui lá, fiz o outro ultrassom, né? E aí, eu fui e falei com o médico. Dessa vez, eu optei por não falar que eu sabia o sexo e que tinha tido essa confusão. Eu falei, olha, já tô com 29 semanas e não sei o sexo até hoje. Aí o médico, não, então é agora que nós vamos descobrir. Na hora que ele passou a primeira vez, ele falou, lá, hoje o meninão da mamãe resolveu aparecer. Aí, dali, eu falei, é menino mesmo. Falei, doutor, tem certeza que é menino? Aí ele, não tem nem como não ser, olha o tamanho do saquinho do menino. Aí voltou atrás em toda a organização. Voltei atrás em toda a organização, que era o quê? Fez o quarto, pintar quarto, trocar a sorte que eu não tinha, tirar da etiqueta de nenhuma roupinha. Aí você conseguiu trocar? Aí eu consegui trocar, assim, 90%. Só os sapatinhos que eu não consegui, algumas coisas também que uma prima minha tinha enviado para mim nos Estados Unidos, então ficou ali. Mas aí você usou pra segunda.
Não, o outro é menino também. Camila. Eu também jurava que a Ana Clara viria na segunda, mas não veio. Também. São dois meninos. E já na segunda gravidez da Dani, a Dani tava muito tranquila. Nossa, pode totalmente. vir, pode ver e pega aqui, ó. Você quer pegar? Pega. A Dani foi muito tranquila, foi uma grávida muito zen, muito de boa. E com o Matheus pequenininho ainda, que o sonho do Matheus era ter um irmão. E ele inventou um irmão imaginário uma vez. Inventou um irmão imaginário e por fim ele virou e falou assim... Teve uma vez que ele brincava direto com esse irmão imaginário dele. Aí, de repente, ele parou de brincar. Aí eu fui... Meu filho, e seu amiguinho imaginário? Não, mamãe, ele voltou pro céu. Depois ele volta. Meu Deus. Aí passaram alguns meses. Eu vou e descubro que estou grávida novamente. Qual que é a diferença de idade? São 4 anos. E aí, quando eu engravidei do Heitor, né, igual a Lília falou, eu fui realmente, assim, muito mais tranquila. Eu acho que, na minha primeira gravidez, eu também planejei. Então, assim, eu planejei em parar de tomar o remédio. Eu já demorei alguns meses, eu demorei 6 meses para poder engravidar depois que parei de tomar o anticoncepcional. E foi toda programada e totalmente fora daquilo que eu programei, né? E a segunda vez, eles falam assim, o segundo filho é mais tranquilo. Não é que é mais tranquilo, é que a gente já está ali acostumada, já sabe a rotina, já sabe como que é. Então, você fica assim, um pouco mais aliviada, sabe? Eu dei conta da primeira vez, eu vou dar conta da segunda vez. Então, é por isso que a gente fica assim, mais tranquilo. A gente já sabe a quantidade de roupinha que não precisa comprar, né, a quantidade, o que realmente vai ser necessário ali para aquela segunda gravidez, o que não vai ser. Então, assim... Eu acho que é a segurança mesmo. A segurança, já isso. ter feito isso antes. O desafio, então, o maior desafio foi da primeira gravidez. Com certeza. Com certeza. A Camila já foi um pouquinho mais esperta. Eu tive muita sorte, gente. Eu agradeço tanto, porque eu não sei se eu teria o segundo. Sim. Por isso, tudo que eu disse, né? Eu não sei se eu teria segundo, então foi, mais uma vez, Deus fez certinho, porque eu sou super realizada com os dois. Sim. Então, foi muito bom no final das contas, passados os percalços. Então, e assim, a gente também verificou o impacto, né, da cobrança da mulher se dedicar mais e a cobrança do homem. Por que não? Porque o homem não pensa, eu tô trabalhando muito, eu tenho os meus filhos, nossa, será que o fulano já almoçou? Será que o ciclano já chegou da natação? Porque eu tenho certeza que, assim, tem essa preocupação? Tem. São pais também. Mas a sociedade coloca esse peso todo em cima das mulheres. Mas eu tenho certeza que os homens ocupam um papel também, né, na educação. E aí eu quero saber de vocês. E os papais? O Alexandre, ele é bem assim, ele às vezes manda pra mim assim, olha, tá chovendo, não esquece a capa de chuva. Aí eu sou mãe. Olha, tá na hora de alguma coisa do Matheus. Eu não troquei a fralda do Heitor, que às vezes ele me ajuda de manhã, né? O Heitor acorda muito cedo, então ele às vezes troca ali a fralda. Olha, eu não troquei a fralda do Heitor, você já trocou? Já, eu sou mãe. Mas ele tem essa preocupação e eu acho até muito legal nele, porque ele é parceiro nisso, sabe? Ele aceitou eu ficar, né, em casa, ele super apoiou eu ficar por conta da nossa casa, dos nossos filhos, mas ele não deixa que essa tarefa seja extremamente 100% minha. Uhum. Então, ele chega em casa, ele me ajuda com os meninos, ele dá banho, o Heitor só dorme com ele. Então, assim, ele me ajuda muito. E eu acho muito importante, muito legal isso no casal, né? Uhum. Porque a união, a gente vê que o casamento, né, foi também uma união ali para a maternidade. Então, acho que isso é uma coisa assim, bem legal. É uma união de esforços, né? Eu acho que sim. Eu acho que, no meu caso, o Rodrigo me ajuda de forma diferente. Assim, ele não assume tanto as tarefas de rotina dos meninos, sim, né? De dar jantar, de dar banho. Eu tenho que pedir, sabe? Uhum. Mas ele me ajuda muito nessa questão de buscar, de levar, sabe? A gente divide. Então, eu almoço em casa, então eu levo os meninos. Ele sempre busca. Ele leva muito para as aulinhas também. Sim.
E eu acho que ele tem uma característica que para os meninos é muito boa, que ele é muito brincalhão. Então, ele tem, e como é menino, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Então, ele é um pai que senta no chão e brinca e nada com os meninos. Então, e muitas vezes eles querem isso com o pai, né? Porque tem aquela afinidade mesmo de brincadeira bruta. De um homem, que eu né? não consigo muitas vezes, né? Porque eu sou mulher, né? Então, aquele negócio de jogar pra cima, eles estão grandes já. Então, aí é um complemento, sabe? Eu acho que a gente se complementa muito bem, porque ele vê também que eu sou muito neurótica com o horário, de tudo, de alimentação, de banho e tal. E ele já é bem mais flexível. Então, eu acho que ele pensa assim, ela prefere fazer, né, do jeito dela. Que às vezes pode ser uma conveniência também, né? Mas é o nosso combinado, né? Então, eu não fico frustrada por ele não fazer essas atividades, porque ele faz outras, então eu acho que a gente se complementa muito bem. Mas, sem dúvida que essa é uma expectativa que eu acho que as mães da nossa geração, elas têm que sempre ter a expectativa de um parceiro mesmo, né? De essa transição da geração passada das nossas mães, delas necessariamente serem as exclusivas cuidadoras, né? Sim. Tem que haver essa transição, sim, porque senão não fica justo, né? E cria até aquela imagem da minha mãe a carrasco, meu pai é o legal que faz tudo comigo, minha mãe só me cobra, porque criança tem muito isso, né? Tem. Um dia eu brinquei com o Matheus e falei assim, quem que é mais bravo, sua mãe ou seu pai? Aí ele fez assim pra ela, a minha mãe. Eu falei, é a minha mãe. Mas é porque, não é que eu sou a mais brava, mas é porque como eu estou ali o tempo inteiro, então as regras partem de mim. De você. Então, eu que tenho que colocar a regra do café da manhã, a regra do almoço, a regra do lanche, a regra do banho. Do recolher brinquedo, brinquedo. E o Alexandre, por mais que ele me ajude, né, nas tarefas, ele chega e brinca, entendeu? Então, às vezes, ele fica assim, Matheus, vamos tomar banho, Matheus, vamos tomar banho. E o Matheus tá ali brincando. Aí eu chego, Matheus, tomar banho agora. Matheus já levanta até... Justificando. Não, mãe, eu já tô indo, não sei o quê. Por quê? Porque eu coloco as regras, porque eu estou ali 24 horas. E o Alexandre, ele me ajuda nas regras. Então, eu acho que é por isso que eles acabam vendo a gente ali um pouquinho mais como carrasco. Até eu uso um pouquinho uma tática que nos finais de semana eu falo com o Alexandre assim, Alexandre, estou de folga, os meninos são seus. Por quê? Para ele, não é que ele vai ficar 100% por conta dos meninos, mas para ele colocar uma ordem, um limite, né, um horário, para os meninos verem que ele também é ali como se diz, ele é o chefe, né, da nossa casa, então os meninos também têm que respeitar ele nesses aspectos. Sim. E aí veio a pandemia. Como que foi lidar com isso? Olha, houve na minha casa uma tentativa de home office de 7 dias. Exato, 7 dias. Todo mundo? Foram quase 2 anos de pandemia. Porque não acabou ainda, né? Então, sim. A gente programou para 15 dias. O que aconteceu? A gente se programou muito bem aqui no escritório, né? Até foi, acho, um case de sucesso. O nosso DI conseguiu colocar todo mundo em casa, 100% do escritório. E fui eu para casa, naquela ilusão, coitada, de achar que eu ia conseguir trabalhar em casa. E aí, assim, na idade dos meus meninos, que eles não tinham feito 3 ainda, né? 2 meninos, né? Que tem muita energia. Menino tem muita energia. Em casa, e com a mãe em casa ali, eles pensaram assim, pô, disponibilidade total pra mim, né? Claro que eles vão pensar isso, né? Então, assim, isso pra mim foi o maior baque, assim, da pandemia, foi eu estar em casa e não conseguir, pela idade dos meninos, fazer com que eles entendessem que eu estava trabalhando, né? Então, foram 5 dias, na verdade. Foi assim, de segunda a sexta. Eu percebi que não tinha jeito, porque se eu estava ali, eles iam me demandar. E aí, é muito complicado para a gente que está acostumada a ficar fora de casa, estar em casa em tempo integral e não poder dar atenção. É difícil. Essa dosagem é difícil.
E a gente teve uma demanda muito grande aqui no escritório, né, na pandemia, apesar de ter várias empresas terem fechado e tal, a gente tinha situações de emergência para lidar, né? No meu caso específico da área tributária, a gente teve um adiamento lá de pagamento de tributos, então tinha um mandado de segurança que a gente entrava na época. Então foi um período de muito trabalho. E aí eu voltei para o escritório, eu era das únicas pessoas no escritório, acho que era eu e mais 2. E aí eu retomei minha sanidade mental, porque isso aí é a dinâmica de cada família, né? Eu acho que a dinâmica, para mim, o home office não funciona para mim, a dinâmica familiar. Até que hoje, com o retorno das aulas, os meninos estudam na parte da tarde, eu acho até que eu conseguiria ficar em casa. Mas eu particularmente gosto da rotina fora de casa, então eu acho bom. Mas, então, para mim, o home office na pandemia não foi uma realidade compatível, né? Voltou tudo ao que era antes. Agora, sobre o aspecto da vida doméstica, foi bem confuso, Lilian, porque eu estava numa tentativa de colocar, eu tinha acabado de colocar os meninos no integral para ter uma funcionária que cuidasse da casa, e estava até testando ver se ia alguns dias só e tal. Então eu tive que retornar para a dinâmica anterior, né, de ter funcionário todo dia e os meninos em casa todo dia. Então a dinâmica doméstica foi bem difícil, porque menino de pouco mais de não tinham 3 anos ainda, querendo brincar, eles não desciam no prédio. Porque existia muito, a gente era muito desconhecido, né, ainda o vírus e tudo. Então não podiam descer. E aí o que eu enfrentei foi muita dificuldade em relação ao comportamental dos meninos mesmo, que mudou. Então eles ficaram mais retraídos pela falta de socialização, ficaram mais manhosos, mais birrentos, mais difíceis, né? Sim. E totalmente compreensível, né? Não dá para imputar essa responsabilidade a ninguém, né? Porque foi um momento muito atípico. Então, sob o ponto de vista da vida doméstica, foi muito difícil. Muito difícil. Eu falo realmente que foi muito difícil, porque apesar de eu estar em casa o tempo todo, eu também tinha a minha rotina, né, em casa. E os meninos, eles têm uma diferença de idade de 4 anos. Então, o Matheus, ele já estava na escola e o Heitor era um bebê. O Heitor nasceu em novembro e em fevereiro, março veio a pandemia. Março. Então ele era um bebezinho que precisava o quê? Dormir à tarde, né? Aquele cuidadozinho de neném mesmo, recém-nascido. E o Matheus queria brincar, tinha que ajudar nas tarefas de escola, tinha ainda a casa, né? Os afazeres da casa. Então, assim, foi um período realmente muito difícil, porque eu não estava preparada, né? Eram 15 dias, viraram quase 2 anos, né? Pelo menos o ano passado foi o ano passado inteiro, praticamente, dentro de casa. Então, assim, foi uma loucura, porque eu tinha uma rotina que eu não conseguia cumprir e eu comecei a me cobrar nisso, entendeu? Porque eu não conseguia dar conta 100%. Às vezes eu fazia o Heitor dormir, acabava cochilando também, porque à noite, né, neném à noite, acordava também. E aí, de repente, o Matheus chegava lá, mamãe, brinca comigo. E assim, eu exausta da noite, exausta daquela situação. Então, assim, foi um período bem complicado. O que ajudou um pouco foi esse ano que começou a mudar com o sistema híbrido, né, das escolas. Então, assim, uma semana em casa, uma semana na escola. Nossa, a semana da escola era a semana do alívio. Meu Deus, que alívio. Eu voltava da escola, deixava o Matheus na escola, voltava, chegava em casa, ficava assim, pronto. Que paz, né? Porque o Heitor sempre dormia na tarde, enfim. Mas realmente, assim, foi um período, assim, muito complicado, que graças a Deus já está passando, né? Ele está voltando aí à normalidade. E agora essa questão mesmo da cobrança da sociedade, né? Eu sinto que tem cobrança de todos os lados.
Falando até por mim. Por que você não casou? Por que você não tem filho? Por que você só pensa em trabalhar? Ah, mas você tem que ter uma vida social. Ai, você não pensa em ter ninguém? Ah, por que você não volta a trabalhar, Dani? Por que só o seu marido vai ser o provedor? Ah, mas por que você não faz alguma coisa? Ai, Camila, você tá trabalhando demais. E seus filhos? Falando bem, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram algum comentário a respeito disso, né? Então, fica aí para a mulher essa dúvida de administrar isso, né? O lar, o trabalho, o tempo, como que fica para vocês? Ano passado eu dei uma entrevista para o Dia Internacional da Mulher, para um portal na internet, e eu falei de uma frase que eu tinha ouvido, que era o seguinte: a sociedade exige que nós trabalhemos como se não tivéssemos filho, e que nós tenhamos filho como se não trabalhássemos fora. Então, eu acho que isso resume um pouco aquela expectativa de que você seja perfeita em todas as frentes, né? Uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma profissional perfeita, extremamente competente, disponível. E eu acho que passa por a gente colocar os limites, né? Eu acho que esse é um papel nosso. Porque a gente tem essa tendência mesmo de ouvir muito a régua alheia, né? E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente sabe o que a gente dá conta, né? Então, eu parei demorou, mas eu parei de ouvir, de me preocupar, sabe? Com a opinião alheia. Eu acho que existe um problema conjuntural mesmo, de papéis, né? Como eu já disse, de serem melhor equilibrados, e a gente vai chegar lá, não tenho dúvidas. Mas eu acho que na nossa vida privada, assim, o que a gente pode fazer, né, para melhorar essa sensação parar de cobrar a perfeição, esse negócio de girl boss, né, woman power, não sei o quê. Então, às vezes é prejudicial, gente, porque, sinceramente, é humanamente impossível a gente ser Mulher Maravilha e ser aquela profissional sensacional que viaja todos os dias a trabalho, chega em casa meia-noite. Seus filhos vão ficar prejudicados. Sem dúvida, vai haver um comprometimento na criação deles, na interação entre vocês, né? Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio e a gente conseguir, desse jeito, mostrar para a sociedade que essas cobranças são infrutíferas, né? Que elas só pioram, eu acho. Igual a Camila falou, cobrança vai ter sempre, de todos os lados. Vai ter cobrança de você que não casou, que não é mãe, vai ter cobrança sobre mim, né? Por que você... os seus meninos já estão crescidos, por que você não volta para o mercado de trabalho? E vai ter cobrança para a Camila também. Nossa, não teria como você trabalhar um pouco menos para ficar mais com seus filhos? Então, o que a gente tem que fazer mesmo, gente, é cada um saber aquilo que realmente importa, aquilo aonde vai, né, o seu limite ali, o que realmente você e seu marido, a sua família se dispuseram a fazer. Porque o julgamento vai ter sempre. Eu acho que é cultural, né? Todo mundo acho que nasceu para julgar. E a gente tem que não se importar com esses julgamentos, porque o que a gente vai fazer? E não ouvir muito, sabe? Porque quando você ouve também muito, você acaba não se descobrindo. Você não se valoriza, não valoriza seus pensamentos, não valoriza aquilo que você quis para sua vida. E aí é onde começa a vir as dúvidas, até mesmo próprias, né? De como se comportar, como fazer. E acaba, às vezes, também trazendo... divergências, né, conflitos ali no seu casamento. Então, você e seu marido, né, no caso aqui eu e a Camila, como casadas, nós sabemos aquilo que é melhor para cada uma. E você também, né, sabe o que é melhor para você. E quando você for casar, quando você for ter seus filhos, você também vai saber o que é melhor para você. E eu acho que, assim, opiniões a gente sempre ouve, mas também saber ali peneirar aquela opinião que realmente vai ser construtiva ou aquela que vai ser destrutiva. E eu acho que a gente tem uma ferramenta muito valiosa na nossa mão, que é justamente a criação desses novos cidadãos, né? Então, eu acho que pensar muito nisso. Então, eu estou criando 2 meninos. Criar eles já com essa noção, sabe? De que certamente eles
se assim decidirem, se quiserem se casar, certamente as esposas terão tarefas profissionais e que vão ter que equilibrar com as de casa. É muito provável, né? Dificilmente elas não trabalharão fora. E se assim quiserem também está tudo certo. Mas ensinar desde cedo. Eles têm 4 anos, mas eu já consigo... assim, brinquedo, eles, por exemplo, já guardam os próprios brinquedos. Mas eu já quero evoluir para arrumar a cama, para daqui a pouco lavar a louça. Então, assim, dividir as tarefas domésticas mesmo desde cedo, sabe? Porque eu acho que não era uma coisa da nossa geração. Não né? era. Então, pelo menos na minha casa não foi assim. E minha mãe fala, eu errei nisso, porque eu fazia para vocês, eu poupava vocês, eu e minha irmã, dessa tarefa. E eu acho que não é por aí. E as mães de meninas também, né? Criar meninas também sabendo do valor da escolha delas. Então, elas podem escolher o que elas quiserem, né? Mas é muito importante a autonomia, né? A autonomia de todo grau, eu acho. Autonomia ideológica, emocional, financeira. Então, acho que existe algum momento da vida que você pode abrir mão disso? Existe, claro que existe, mas eu acho importante a gente criar esses nossos filhos já com esses valores que são muito nobres, né? Eu acho que são muito caros, a gente tem que ensinar isso para eles. Sim. Sim, e agora, para a gente finalizar, qual seria a mensagem que vocês deixam para as mamães, né, nos 2 âmbitos aí também? A Dani pode falar também, ela já trabalhou, né, já esteve nos 2 lados. Para as mamães, para as futuras mamães, para as mulheres que vou adiar mais um pouquinho, não, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou estabilizar. Qual mensagem vocês deixam? Lilian, eu acho que a primeira coisa assim, escuta a sua intuição, o seu coração e faz a melhor escolha para você, né? Eu acho que o melhor de tudo é a chance da gente poder escolher, né? Isso é maravilhoso. Eu gosto muito de ser mulher por isso. Eu acho que a gente tem ao nosso alcance tantas oportunidades, né? A gente pode ser tudo, a gente pode não ser nada. Então, a gente pode não executar as tarefas profissionais com tanta dedicação, a gente pode equilibrar, a gente pode não casar, né? Isso é totalmente possível ser feliz sem estar casada. Lembrando que isso aqui não é a minha opção, né? Mesmo, gente. Isso foi uma falta de oportunidade na vida. Não, mas eu acho que a mensagem é muito a gente fazer o que a gente tem vontade, a gente ser fiel aos nossos valores, ao que a gente quer. Então, não ouvir tanto os outros, ouvir o nosso coração. E para as mamães, eu acho que é esse equilíbrio mesmo. Esse equilíbrio que a gente tanto falou, acho que foi o que mais norteou essa entrevista, foi o equilíbrio, né? Acho que a palavra-chave é essa mesmo. Eu acho assim que, como a Camila disse, nós mulheres, eu acho que até assim, mais por sermos mulheres, nós temos muito mais opções de escolhas, né, do que às vezes os homens, porque, por exemplo, uma vida somos só nós que podemos gerar. Então, nós podemos optar por gerar mais nova, gerar mais velha, né, com mais idade, ou não gerar. Então, assim, eu acho que o que tem que ter também é uma consciência, sabe, de que você, em algum momento, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas que você também pode conciliar. Então, assim, não é que você pode abrir mão por um período, você pode abrir mão sempre, ou você pode ali conciliar, como a Camila conciliou, né, a maternidade com o trabalho. E colocar mesmo, assim, as suas escolhas à frente, sabe? E não deixar também que os pensamentos, por exemplo, que a maternidade atrapalha. A maternidade não atrapalha. Eu acho que a maternidade, às vezes, ela adia algumas coisas, mas ela agrega muito. Eu já ouvi muita gente falando assim, eu não quero ser mãe porque eu amo viajar. Gente, a melhor coisa que tem é viajar com os filhos. Você se diverte muito mais, é muito mais prazeroso, sabe? Claro que é gostoso viajar com o marido ou viajar sozinha, mas você tá ali com criança, é você voltar a ser criança também, sabe? E fora os outros prazeres que vão vir, né, ao longo dos anos, quando seus filhos formarem, como meu filho vai formar agora, a educação infantil.
Gente, eu fico assim, gente, a primeira formatura do meu filho, que coisa mais linda, sabe? Ver ele ali de beca, né? Todo bonitinho na formatura. E aí, mais pra frente, vai vir outra formatura, vai vir o casamento, vai vir os filhos dele. Então, assim, são alegrias, são prazeres que vão formando a gente, né? Juntando ali, para no final da nossa vida a gente falar assim, nossa, fomos mulheres completas. Acho que é isso. Sim, então é isso, meninas. Eu gostaria de agradecer. Foi muito bom o nosso bate-papo. Foi ótimo, eu que agradeço. Também adorei muito obrigada. Se pudesse, ficaríamos horas e horas e horas aqui conversando. É um assunto também que não tem fim mesmo. Não, e quando a gente começou a fazer a pauta, eu falei com a Mari, às vezes para você vai ser até mais fácil, porque eu não estou nesse mundo ainda, quero muito, e eu vou pegar só dicas, vou ficar ali, ó, anotando tudo, eu quero saber de tudo, do universo, das mamães. Muito obrigada mesmo, cada uma obrigada, com seu papel. Obrigada, Mari, brilhante. foi muito bom.